Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? O seguinte, meu povo. Hoje, se a gente tivesse a missão de escalar o time titular do Atlético com todas as opções que estão no elenco, acho que o time seria esse aí. Santos no gol, Benavides, Teran e Arthur Dias. Mendonça, Filipinho, o Portija, Esquivel e o Bruno Zapelli, Julimar e o Viveiros. Só que nas últimas horas, a gente está sabendo que duas situações podem acontecer. Uma tá certa, que é a chegada do Luiz Gustavo, e a outra do Edwin Cetré, atacante do time do Estudiantes de La Plata, que também é um cenário que tudo indica que caminha muito bem. Lembrando, informação aqui, o Atlético tem alternativas para trazer outros nomes para essa ponta, mas do Edwin Cetré é um nome muito bem avaliado desde a janela lá do meio do ano. Então, assim, eu sinto que a gente está indo para uma condição de caminhar bem para essa negociação. E esse vídeo é como escalar o Atlético com o Luiz Gustavo no time titular e com o Edwin Cetré também no time titular do nosso Furacão. Beleza? Então, deixa o like, se inscreve no canal, você pode deixar a sua opinião como ficaria o time titular do Atlético. Eu quero começar com o Luiz Gustavo, que já é um jogador que tá certo, né? Só que, não, eu vou ter que começar no C3, porque o C3 ele obriga uma mudança tática. E eu acho que a gente vai para esse caminho da mudança tática, que é a gente jogar com uma linha de 4, até pelo fato de eu não ter chegado zagueiro. Então a gente consegue contratar um bom volante, a gente não consegue contratar zagueiro. Então a gente vai usar nossa sustentação defensiva para se basear em ter dois volantes ali que consigam nos proteger da melhor maneira possível para essa bola não chegar tanto na última linha. Então a linha de 4 com Benavides, Arthur Dias, Teran e o Lucas Esquivel, Portija. E aí a gente já começa na primeira mudança, que é o Luiz Gustavo. Beleza? A gente sabe que a tendência é a gente ter o Bruno Zapelli como essa alternativa na temporada de camisa 10, Julimar de um lado, e aí acho que naturalmente sobra pro Mendonça, você tem o C3 por desse lado, que pô, é um jogador que pode atuar tanto pela esquerda quanto pela direita, mas no final das contas acho que é um jogador que, vou botar outro tom de vermelho aqui nos dois, é um jogador que, pela conjuntura do próprio Julimar, pelo menos de como terminou a temporada, acho que atua mais pelo lado direito. Se o Julimar não estiver muito bem, você pode pensar o C3 pelo lado esquerdo, e aí você bota o próprio Mendonça no lado direito, você pensa no Bruninho no lado direito. Eu ainda gosto de imaginar esse time titular do Atlético contando com o Bruninho. Vamos começar falando sobre o Luiz Gustavo, que pra mim é um ganho de coerência muito grande no time do Atlético. A gente já fez um vídeo analisando o Luiz Gustavo e eu falei que eu tenho certeza que vai ser um ponto de equilíbrio muito importante para que o Atlético consiga ser um time mais sustentável, podemos dizer assim, menos instável, tanto defensivamente quanto ofensivamente. Porque você fala de um jogador que consegue controlar as transições do adversário, a gente não vai tomar tanto contra-ataque, porque você vai ter uma qualidade de posicionamento muito legal ali, e ao mesmo tempo um jogador que tem uma boa saída de bola, chega bem no ataque, tem um bom jogo aéreo, uma boa batida de média a longa distância. Eu acho que o primeiro impacto do Luiz Gustavo acaba sendo em relação à questão tática como um todo. Você entender que não trazendo um zagueiro, não necessariamente você vai ser vulnerável defensivamente. Você pode ter ali Portija e Luiz Gustavo com um pouquinho mais de compromisso defensivo, até porque acho que esses dois jogadores não mudam a ideia do Atlético ter um jogo mais de transição. Então você tem o Atlético apostando muito mais na sustentação que seus volantes vão te oferecer. Então o Luiz Gustavo ele muda um pouquinho o jogo do Atlético para ter ele e o Portija ali protegendo o Arthur e Teran, que eu acho que isso acaba sendo fundamental. E sobre o C3, que esse aí eu acho que a gente vai falar um pouquinho mais, é um jogador que tem a cara e o número do esquema do Odair Helma, né? Acho que tudo que o Odair Helma procura tá no C3, porque primeiro de tudo é o cara do drible. E eu acho que fez muita falta ao longo da temporada quando a gente enfrentava times que naturalmente a gente tinha uma responsabilidade maior de ganhar. Um jogador do drible como o C3, um jogador do enfrentamento como o C3. Porque é o cara que pode abrir possibilidades a partir desse drible.
Então você pega uma defesa muito fechada, você não faz aquele jogo previsível, você não faz aquele jogo esquematizado ali, quando você não tem um ponta que consegue te oferecer um pouquinho mais de improviso. Então o C3 para mim é um jogador que o Atlético não tem. Combina muito com o estilo de jogo do Odair, combina muito com esse jogo de transição pela conjuntura física que o C3 acaba oferecendo para o jogo e faz você começar a ter mais protagonismo a partir dos seus pontas, né? O C3, ele muda um pouquinho essa configuração de você, por exemplo, com jogar com uma dupla de ataque, ou você pode jogar com uma dupla de ataque de uma forma diferente. A partir do momento que você está atacando, você tem o C3 muito aberto pelo lado direito, você pode puxar o Julimar um pouquinho para dentro para estar mais próximo do Viveiros, lembrando que como a gente fala que a gente não abre mão da dupla Julimar e Viveiros, não é à toa, são 5 jogos da dupla juntos, são 5 participações em gol, então é um entrosamento muito legal. Então C3 por um lado, usa a pele mais de camisa 10, você pode até avançar um pouquinho mais o Portilla, deixa o Luiz Gustavo qualificando essa saída de bola, porque eu acho que ele vai conseguir ser esse cara que vai dar esse toque de qualidade. Você avança seu lateral pelo lado esquerdo e você continua com uma saída utilizando os 3 zagueiros. Então, olha como o Atlético, dentro de um esquema tático, pode ter uma estrutura diferente no momento e depois pode retomar a sua estrutura, mas é tudo muito baseado no que o Luiz Gustavo te oferece, porque é muito mais qualificado do que um Jadson, do que um Raul, do que um Filipinho. Então essa transição com o jogador vai ser possível, você consegue ter mais gente no campo de ataque, o próprio C3 isolado pelo lado, ou se aproximando mais do Zapelli ali, vai ser mais acionado para buscar esse 1 contra 1, então você segura um pouquinho mais o Beiravides, que já tem esse perfil um pouquinho mais defensivo, e você dá toda a liberdade de enfrentamento do mundo para o C3, mas não tem como não falar do impacto de jogadores sul-americanos nesse time do Atlético, né? Óbvio, além dos brasileiros. O Atlético vai para um time mais gringo ainda, porque se você for pensar em brasileiro, é Santos, Arthur, o Luiz Gustavo é brasileiro, querendo ou não, né? E o Julimar, mas tirando isso, cara, Benavides, Esteira, Portilla, Zapelli, C3, Esquivel e Viveiros, todos sul-americanos, isso é o que eu te falo. O Atlético não contrata mal. Dentro das possibilidades que o Atlético tem, o Atlético contrata muito bem. A questão é que um mercado, o dinheiro do Atlético é muito pequeno. No outro mercado, o dinheiro do Atlético rende muito mais. Então, eu tô ansioso para ver esse time em campo se tudo for sacramentado. Ansioso para o desfecho positivo do C3. Se não tiver o C3, tem o Bruninho também, que também é um jogador que, porra, me anima demais, mas acho que o C3 traz um pouquinho mais de auge, de experiência. Por exemplo, você para de utilizar o Luiz Fernando como ponta, utiliza mais o Luiz como um segundo atacante ali, concorrendo mais com o Julimar, sabe? Você leva o Mendonça pro banco, mas você ganha uma alternativa legal também de um reforço útil, então o Atlético vai aumentando o leque de opções e a caixa de ferramentas do técnico da Irama. Valeu, pessoal. Tamo junto, é nóis. Forte abraço. Tchau, tchau.